Meus amigos, muitos têm notado a minha ausência ou um certo afastamento, não só das redes sociais, Instagram, Twitter, mas também de entrevistas e de participação em eventos nos últimos 60 dias. Isso decorre de questões pessoais, que evidentemente não vem ao caso aqui, mas que me fizeram ter esse afastamento, esse distanciamento. Por outro lado, esse momento triste por que passa o Brasil também serve de desincentivo e muitas vezes entristece a gente diante de todas essas situações. Mas fica ainda mais grave diante dessa injustiça cometida contra o presidente Bolsonaro. O governo do presidente Bolsonaro, do qual eu participei, foi um governo com muitas virtudes, obviamente teve seus erros, como todo governo, mas um governo que fez o país ir para frente, um presidente que queria e trabalhou a todo momento para que as coisas dessem certo, para que as coisas saíssem da melhor forma possível. E a maneira pela qual um ex-presidente que se empenhou tanto e trabalhou tanto e fez tudo o que podia para que o país avançasse, as pessoas melhorassem de vida, tendo essa situação triste sobre si. A distância dele dos seus filhos, o impedimento de poder falar, por exemplo, com o Eduardo nos Estados Unidos, a forma com que ele vem sendo tratado, as injustiças que recaem sobre ele, a maneira como as coisas estão tomando, o rumo que as coisas tomaram, de fato, colocaram o presidente Bolsonaro num crescente, numa posição cada vez mais delicada, constrangedora, culminando, evidentemente, com essa injusta prisão domiciliar que recai sobre ele, né? Todos os brasileiros têm direito a manifestar suas opiniões. Todas as pessoas, no regime democrático, podem se posicionar e isso não pode constituir crime. E, sobretudo, essas restrições ao contato dele com os filhos e tudo, isso é muito triste. Esse desgoverno do presidente Lula trouxe de volta todas as piores práticas, não só de má administração, más escolhas, más companhias, né, corrupção e tudo, e que contrasta, portanto, ainda mais com os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, que eu tive a honra de poder participar. Então, acho que ele está num momento muito delicado, nós precisamos dar o máximo de solidariedade possível a ele. Como eu disse, e todos notaram, muita gente comentou da minha ausência, da minha não participação, enfim, eu repito aqui por questões pessoais, mas mesmo diante dessa situação que persiste, eu não tinha como deixar de manifestar a minha solidariedade e prestar o meu apoio ao presidente Bolsonaro. Espero que o Brasil possa ter uma perspectiva de melhora, de restabelecimento das condições de normalidade. Essas injustiças com o presidente Bolsonaro, com os presos do 8 de janeiro, com tudo isso precisa acabar. E a sociedade brasileira poder voltar a ter a esperança de que o Brasil possa ser de fato um país bom para todos. Nesse momento, cabe a nós que torcemos, votamos e trabalhamos pelo presidente Bolsonaro, prestar a ele a nossa solidariedade, o nosso apoio moral, dentro das capacidades e das possibilidades, evidentemente, de cada um. Um abraço a todos e vamos em frente. Meus amigos, muitos têm notado a minha ausência ou um certo afastamento, não só das redes sociais, Instagram, Twitter, mas também de entrevistas e de participação em eventos nos últimos 60 dias. Isso decorre de questões pessoais, que evidentemente não vem ao caso aqui, mas que me fizeram ter esse afastamento, esse distanciamento. Por outro lado, esse momento triste por que passa o Brasil também serve de desincentivo e muitas vezes entristece a gente diante de todas essas situações. Mas fica ainda mais grave diante dessa injustiça cometida contra o presidente Bolsonaro. O governo do presidente Bolsonaro, do qual eu participei, foi um governo com muitas virtudes, obviamente teve seus erros, como todo governo, mas um governo que fez o país ir para frente, um presidente que queria e trabalhou a todo momento para que as coisas dessem certo, para que as coisas saíssem da melhor forma possível. E a maneira pela qual
um ex-presidente que se empenhou tanto e trabalhou tanto e fez tudo o que podia para que o país avançasse, as pessoas melhorassem de vida, tendo essa situação triste sobre si. A distância dele dos seus filhos, o impedimento de poder falar, por exemplo, com o Eduardo nos Estados Unidos, a forma com que ele vem sendo tratado, as injustiças que recaem sobre ele, a maneira como as coisas estão tomando, o rumo que as coisas tomaram, de fato, colocaram o presidente Bolsonaro num crescente, numa posição cada vez mais delicada, constrangedora, culminando, evidentemente, com essa injusta prisão domiciliar que recai sobre ele, né? Todos os brasileiros têm direito a manifestar suas opiniões. Todas as pessoas no regime democrático podem se posicionar e isso não pode constituir crime. E, sobretudo, essas restrições ao contato dele com os filhos e tudo, isso é muito triste. Esse desgoverno do presidente Lula trouxe de volta todas as piores práticas, não só de má administração, más escolhas, más companhias, né, corrupção e tudo, e que contrasta, portanto, ainda mais com os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, que eu tive a honra de poder participar. Então, acho que ele está num momento muito delicado, nós precisamos dar o máximo de solidariedade possível a ele. Como eu disse, e todos notaram, muita gente comentou da minha ausência, da minha não participação, enfim, eu repito aqui por questões pessoais, mas mesmo diante dessa situação que persiste, eu não tinha como deixar de manifestar a minha solidariedade e prestar o meu apoio ao presidente Bolsonaro. Espero que o Brasil possa ter uma perspectiva de melhora, de restabelecimento das condições de normalidade. Essas injustiças com o presidente Bolsonaro, com os presos do 8 de janeiro, com tudo isso precisa acabar. E a sociedade brasileira poder voltar a ter esperança de que o Brasil possa ser de fato um país bom para todos. Nesse momento, cabe a nós que torcemos, votamos e trabalhamos pelo presidente Bolsonaro, prestar a ele a nossa solidariedade, o nosso apoio moral, dentro das capacidades e das possibilidades, evidentemente, de cada um. Um abraço a todos e vamos em frente.